Olá, eu sou o professor Leandro Andrade da Rocha e este é o nosso canal, o Corte Magister. Sejam todos bem-vindos ao mundo do conhecimento científico, especialmente para aqueles que gostam das áreas de ciências humanas, ou seja, geografia, história, filosofia e sociologia. Como o principal objetivo do nosso canal é tratar sobre ciência, a escolha do nosso primeiro tema foi justamente a importância da ciência, portanto, a importância do conhecimento científico. Afinal, o que seria a ciência? A ciência teria um único método? A ciência, ela é infalível? A ciência, ela apresenta as respostas para todas as coisas? Estes questionamentos permeiam a humanidade há séculos. Diversos pesquisadores e cientistas já se debruçaram sobre este tema para discuti-lo. Logo, é importante que você saiba o que é a ciência, sabendo muitas vezes aquilo que também não é ciência. Para sabermos o que é de fato ciência, como historiador, é necessário voltar um pouco para refletirmos sobre como surgiu a ciência na questão da formação da própria humanidade. O planeta no qual habitamos tem cerca de 6,8 bilhões de anos. As primeiras formas moleculares de vida só nasceram há cerca de 3,8 bilhões de anos. As primeiras espécies invertebradas há cerca de 650 milhões de anos. E as vertebradas há cerca de 400 a 420 milhões de anos. Aí você pode se perguntar, e o ser humano? O ser humano só surgiu nesse planeta há cerca de 13 milhões de anos. Ou seja, depois da formação do planeta, depois da junção dos continentes que nós denominávamos antes Pangeia e, logicamente, depois do desaparecimento dos dinossauros. Segundo a teoria da evolução, os seres humanos passaram por um processo de evolução das primeiras espécies próxima aos primatas, portanto, Darwin nunca afirmou que o homem veio do macaco, mas que tínhamos um ancestral comum, o chamado Ramipithecus. Nós tivemos uma das primeiras espécies humanas chamadas o Australopithecus e fomos passando por um processo de evolução partindo do continente africano e se espalhando pelo continente asiático, pelo continente europeu e, por último, para o continente americano. Nós temos que pensar que a espécie humana, o Homo sapiens sapiens, a espécie no qual nós fazemos parte, ela é a única espécie, ou foi considerada pelos antropólogos, a única espécie capaz de fazer a chamada reflexão, ou seja, pensar sobre o seu meio, pensar sobre os fenômenos que estão no seu meio. E é justamente essa capacidade de reflexão, ou é desta capacidade de reflexão, que nasce o conceito de ciência. Segundo Henri Lullen, foi um professor catedrático e um dos principais tutores e organizadores do Museu de História Natural de Paris, o ser humano sapiens sapiens tinha uma capacidade de pensar as coisas. A partir do momento em que ele começou a pensar sobre o mundo em que ele vivia, ele desenvolveu técnicas importantíssimas, especialmente durante um período que nós chamamos de Revolução Neolítica, onde as espécies criaram a chamada agricultura e a pecuária. A Revolução Neolítica, ela proporcionou um crescimento populacional gigantesco, partindo do continente africano, continente europeu e continente asiático, que fez criar as primeiras civilizações. Nas primeiras civilizações, seja a Mesopotâmia, seja o Egito, seja os gregos, depois os romanos, ficou marcada ali uma situação muito interessante, que foi a busca pela racionalização. De todos os povos que buscaram a racionalização, nós sempre destacamos os gregos. Os gregos foram os primeiros povos a criar um processo um pouco mais racional de observação da natureza. Até o século VII ou século VI a.C.,
a maior parte dos grupos humanos dependiam das explicações provenientes das tradições orais. Hoje nós chamamos isso de mito ou a mitologia. A maior parte dos povos explicavam seus fenômenos, seja os fenômenos mais simples, como por exemplo a chuva, a morte, a falta de repente de um clima adequado para determinados tipos de plantações. Tudo isso era explicado através do mito. Porém, a partir do século VI e do século VII, especialmente dentro da cidade-estado de Atenas, os primeiros pensadores, posteriormente denominados por Pitágoras de Samos filósofos, os primeiros filósofos começaram a questionar as explicações dos mitos. Portanto, buscavam uma explicação um pouco mais racionalizada, um pouco mais aprofundada. Que as primeiras formas humanas de racionalização ou de busca por uma explicação mais racional surgiram entre os gregos, especialmente os gregos atenienses, chamados depois de filósofos. Muita gente pergunta e fala assim, ciência e filosofia caminham juntas? Sim, não tem como fazer ciência sem filosofia. Entretanto, o pensamento filosófico ele se distancia, ele se separa um pouco da questão da ciência por não possuir um método científico. Logo, quando nós falamos de ciência ou como nós falamos de pensamento científico, alguns itens são importantes. Logo, pensar numa questão de método, pensar numa questão de pesquisa ou pensar numa questão de análise de fontes. Os gregos foram os primeiros a pensar de forma racional, os primeiros a questionar a natureza, a questionar a origem cósmica, cosmológica das coisas, seja as coisas o universo no qual os homens faziam parte, seja o próprio universo que envolvia as cidades-estado. Os gregos, portanto, deram os primeiros passos para o processo de racionalização. Posteriormente aos gregos, os romanos aprofundaram esse tipo de debate. Chegamos na Idade Média, ainda com uma grande discussão ali de inserção, inclusive filosófica, por parte de lideranças, muitas de origens religiosas, como é o caso de Tomás de Aquino e Agostinho. Estes buscaram, através da racionalização, explicar inclusive os chamados fenômenos da fé. Entretanto, até a Idade Média, todos esses pensadores não eram necessariamente considerados cientistas. Eles eram considerados pré-cientistas. A ciência como nós conhecemos, ou seja, aquilo que busca através da observação, através do empirismo, através da metodologia da comprovação, este tipo de pensamento só nasceu durante a Idade Moderna. Foi na Idade Moderna que nós começamos a discutir algo importante, um conceito dentro da própria ciência. Segundo a epistemologia, o conceito era o método, ou seja, para definir aquilo que era científico e aquilo que não era científico, era necessário termos um método, o chamado método científico. Esse método científico constava justamente no poder da verificabilidade de hipóteses. O que seriam hipóteses? Seriam os nossos questionamentos sobre os fenômenos que observamos na natureza. Estas hipóteses, quando provadas, testadas, falsificadas, aliás, vale a pena lembrar, eu deixei para vocês um artigo muito bom na descrição sobre o falsificacionismo segundo Popper. É importante ler este artigo para entendermos o conceito de falseamento. Aqui não é que a ideia da hipótese tem que ser falsa. O falseamento aqui é um conceito que envolve a melhora da hipótese, a melhora da observação da hipótese. A partir do momento que há um teste, que é uma verificabilidade, que é uma possibilidade de melhora, isso se torna uma teoria científica. A teoria científica, é lógico, ela é uma explicação sobre as hipóteses levantadas. A partir do momento que essa teoria ela consegue se planificar, se colocar como uma lei, ela também pode ser questionada. Dentre todas as áreas
do conhecimento científico. Uma das áreas de maior relevância é justamente o conhecimento produzido pela historiografia, ou seja, o estudo dos documentos das civilizações, o estudo do passado. Comumente nós chamamos isso de história. E por que a história ela é importante? Porque a história revela o passado de toda a nossa humanidade. Surge aqui uma nova dúvida, mas por que é importante estudar o passado da nossa humanidade? Justamente para termos aqui ferramentas reflexivas para mensurar, para caminhar, para evoluir. É sempre importante estudar o passado, estudar os fatos que passaram, refletirmos sobre os atos que passaram para que nós possamos progredir, portanto, possamos escrever um futuro melhor. A história, portanto, é uma ciência de humanidades. E não é uma ciência rígida, não é uma ciência com apenas uma resposta, não é uma ciência fechada nela mesma. O historiador, para definir uma estruturação de pesquisa, ele precisa de diversas áreas correlatas, como, por exemplo, a paleontologia. Ele precisa da própria geografia, da filosofia, do conhecimento sociológico, do conhecimento genético. Portanto, o historiador não trabalha de forma isolada. Ele depende de uma série de outras áreas correlatas, direta ou indiretamente, para o sucesso da sua pesquisa. O que normalmente nós encontramos e pensamos que é a parte final do trabalho, que é o livro didático ou um livro que você tem adquirido, ali na realidade é apenas o resultado da observação de um grupo de historiadores ou de pesquisadores sobre determinado assunto. Portanto, em história, sempre nós teremos reticências. História, nós sempre buscaremos diversas respostas. Dificilmente nós teremos um fato histórico que nós teremos apenas uma observação. Daí, especialmente no final do século XIX, surgiram diversos questionadores da história em relação ao fato dela ser ou não ser ciência. O que faz da história ser ciência é justamente a sua capacidade de ter um método, ou seja, o trabalho do historiador não deriva da opinião de observação. O trabalho do historiador depende da análise de fontes. Comumente falamos, chamadas fontes históricas. As fontes históricas, elas podem ser diversas. Nós podemos ter fontes históricas como quadros, como músicas, portanto sinais sonoros. Nós podemos ter a observação de pinturas rupestres, nós podemos pegar jornais, nós podemos pegar vídeos, nós podemos pegar fósseis, nós podemos pegar vestuário. Tudo isso, aliás, quase tudo para o historiador é documento. Portanto, o papel do historiador enquanto cientista é aquele que analisa os documentos ou analisa a documentação histórica. Para isso, ele precisa primeiro pensar em qual a fonte que ele está utilizando. Por exemplo, eu encontrei um texto que falava sobre o segundo reinado, portanto, no Brasil, o reinado de Dom Pedro II. Eu preciso verificar se este documento ele é fidedigno, portanto, se esse documento ele é real, se esse documento foi escrito de fato por uma fonte verdadeira. Os documentos históricos eles partem de uma análise de primeira instância, que nós vamos chamar de fontes primárias. O que são as fontes primárias? São as fontes escritas naquele momento, normalmente pelo próprio interlocutor. É Napoleão falando sobre uma situação, é alguém que viveu com Napoleão Bonaparte, exemplificando aqui o caso de Napoleão, um dos líderes da Revolução Francesa de 1789, é Napoleão ou alguém muito próximo a Napoleão falando sobre Napoleão.
Existem as fontes secundárias, que são fontes normalmente que têm um certo afastamento de 30, 40, 50, 70 anos, ou seja, escrita por cronistas que não necessariamente viveram aquele momento histórico. E existem as fontes chamadas de terciárias, portanto, fontes escritas por pesquisadores que leram textos primários ou secundários e dali aprofundaram uma pesquisa. A maior parte da documentação histórica ou historiográfica de hoje é derivada de fontes terciárias, portanto, de pessoas como eu, pesquisador, que utilizo-me de dados de outros colegas pesquisadores para determinar algumas chamadas teorias da historiografia.